Beleza, pessoal? Círculo e circunferência, capítulo 25. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, a gente tem que saber alguns elementos da circunferência primeiro, tá? Círculo e circunferência, para termos de cálculo, é a mesma coisa, praticamente. Tá bom? As duas envolvem a mesma figura. Uma coisa, ele vai pedir a área do círculo, é assim que ele vai se pronunciar, a área do círculo. Aí a área do círculo é a região interna do círculo, a parte que está dentro da figura. Da mesma maneira, ele vai pedir assim para vocês, ó, qual é o comprimento da circunferência? Comprimento da circunferência é o contorno da circunferência. Então, a gente pode medir isso aqui, ó. Né? Pega uma pizza lá, tem a borda recheada, né? Então, dá para a gente calcular isso, que eu vou ensinar vocês a calcular a parte de fora, a beirada dessa circunferência, e a parte de dentro, a região interna, que é a área do círculo. E os dois envolvem a mesma figura, tá? Beleza? Esse pontinho aqui tem um nome. Quem é que lembra desse nome aqui? Bem no meio da figura. Alguém lembra? Não? Tá. Vocês já viram isso no 7º ano, tá, pessoal? Esse pontinho aqui no meio se chama centro. Ah, por que que tu pega uma cidade aí? Ah, vai lá no centro. Lá no centro é o centro. Bem isso mesmo. Ah, é o centro do círculo aí. Beleza? Tá. Aí, uns nomes que tu precisa saber. Segmento que vai do centro até a circunferência. Aqueles negocinho que tem na bicicleta, que vai do cubo até o aro lá. Como é que é o nome daquelas varetinhas lá? Quando o tempo tá feio, tá temporal, o que dá no céu? Raio. Raio, isso. Olha aí, ó. Certo? Aqui para as fórmulas, o raio a gente vai chamar de R, beleza? Então tá. Aqui na circunferência, todos os raios têm a mesma medida, tá, pessoal? Então aqui a gente precisa saber duas fórmulas só. Elas são parecidas, tá? Vamos lá então, ó. O comprimento da circunferência, tá? Que é a parte de fora, é a parte de fora, é a borda recheada. Comprimento do círculo ou da circunferência, tanto faz, tá? Então até vou botar entre aspas aqui, ó, é a parte de fora. É a borda do círculo. Claro que isso aqui com uma régua rígida, tu não consegue medir, né? Por exemplo, tu pega um copo lá. Como é que tu vai medir o bocal lá do copo? Com uma régua rígida não dá, tu vai quebrar a régua. Uma maneira é tu pegar um barbante, fazer a volta na boca do copo lá, né? Depois tu estica numa régua, é uma maneira, tá? Então, para isso tem uma fórmula. A fórmula do comprimento do círculo é assim, ó, 2 vezes π vezes o raio. Tu viu? Depende do raio. Esse π é um valor constante para círculo, tá? Então, é 2 vezes π. Lembra que esse π aí é um valor constante. É só na fórmula do círculo que vai ter π, tá, pessoal? E o que é o R? O R é o raio do círculo, tá bom? É o raio. Esse π aqui para cálculo, 3,14 ou 3,1, depende do exercício, tá? E aí, se for alguma questão aberta na prova, a gente pode combinar antes aí, ou na hora eu deixo lá já indicado para vocês, tá? Então é 3,14 ou 3,1, depende. Uma vez no Enem veio 3, cara, super arredondado, para facilitar os cálculos aí. Tá? E o que é o R? O R é o raio. Outro nome que tu precisa saber aí na circunferência, pessoal, é esse aqui, ó. Isso aqui que eu fiz de laranja aí na circunferência de vocês. Quem é que sabe me dizer o nome? O ponto é o centro. Agora, tu pode ver que esse segmento que eu fiz aqui agora, ó, que essas medidas são todas iguais. Lembra? Numa circunferência, todos os raios são iguais. Como é que você chama o segmento interno à circunferência que é formado por dois raios? Alguém lembra do nome? Começa com a letra D. Diâmetro. Boa, muito bem. Aqui, ó. O diâmetro, pessoal. O diâmetro é formado por dois raios. Tá? É igual a dois raios. Então, por exemplo, se o raio é 5, quem é que sabe me dizer quanto que mede o diâmetro?
10. 10. Beleza? Porque é 5 de um lado, 5 do outro. Outra coisa. Se o diâmetro é 20, quem é que sabe me dizer quanto é que vale o raio? 10. Tu viu? Isso aqui é muito importante, tá, cara? Isso aqui tu precisa saber bem. Por quê? Porque na fórmula, tu precisa do raio só. Então tem exercício de círculo que vai dar informação do diâmetro. Então tu tem que ficar atento. Se ele te der o valor do diâmetro, naquela fórmula ali tu vai substituir o valor do raio, ou seja, a metade. Ok? Então tem que tomar cuidado. Ó, o diâmetro de um círculo é 30. Que valor tu vai pôr lá na fórmula? 15. Fica atento a isso, tá? Então essa aqui é a forma para calcular a borda recheada, o contorno da circunferência. Beleza? E aí tem outra forma que é para calcular a área do círculo, tá? A área do círculo é a região interna, é a parte de dentro, tá? Aí é outra forma. Olha como é que é a fórmula. πr ao quadrado. Tu viu que são fórmulas parecidas? E para círculo é só essas duas fórmulas, nada mais. Por que são fórmulas parecidas? Ó, tem 2, as duas têm 2. Pode ver, ó. Só que uma o 2 é na frente. E a outra, o 2 é no expoente, olha aqui, ó. Viu? Tem R? Sim, as duas têm raio. Tem π? Também, as duas têm π. Mas tu viu a diferença de uma forma para a outra? Quando é o contorno da circunferência, é 2 vezes π vezes raio. E quando é a área, a região interna, é π vezes raio ao quadrado. É uma potência aqui, viu? Esse é o cuidado que vocês têm que ter. O π é o mesmo valor. Tá, beleza? Então essas duas fórmulas só de círculo, pessoal, que vocês vão precisar saber. Nada mais do que isso. O contorno, a parte de fora, o aro da bicicleta, tá? πr ao quadrado. E aqui a região interna. Tá? Essas duas formuletas que tu tem que saber. Vamos fazer alguns exercícios para ver? Vamos lá, vou subir a tela aqui, ó. Ó, exemplo 1. Calcule a área e o comprimento. Tá? Então falou a área, região interna. Falou comprimento é a parte de fora, só o contorno. Calcule a área e o comprimento de um círculo de 40 centímetros de diâmetro. Ó, olha o que eu vou botar entre parênteses. É assim que vai vir na prova, nos exercícios que a gente vai fazer, tá? Por padrão é 3.14, mas eu gosto de avisar antes. Use π 3.14. Ó, faça a conta aí para mim, vamos ver, pelas duas fórmulas, ó. Até subir um pouquinho, ó. Você vai fazer rapidão aí. Ó, não vai pegar as duas fórmulas. Tá? Vou escrever aqui então, ó, a fórmula do comprimento é 2πr e a fórmula da área é πr ao quadrado. Cara, toma cuidado, ó, mais uma vez, são fórmulas parecidas. Só que uma é multiplicando por 2 e a outra é potência de 2. Toma cuidado. Tá? Manda ver aí. Vamos ver. Cara, eu vou apertar pausa aqui já. Chega, é só isso. Tá? Tá registrado aí.